Olá e bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Cláudia, sou psicóloga e aqui falamos sobre parentalidade, desenvolvimento e saúde mental infantil. Venham comigo para mais um vídeo. E hoje vamos compreender a diferença entre ansiedade de separação e a perturbação da ansiedade de separação. A ansiedade de separação é a ansiedade experimentada face à separação da figura de vinculação. É uma ansiedade normal, normativa, entre os 10 e os 18 meses de idade aproximadamente, e tende a dissipar-se entre os 2 e os 3 anos de idade. A ansiedade de separação aparece no início do desenvolvimento da criança como parte natural do seu processo de crescimento. Bebés entre os 10 e os 18 meses aproximadamente podem manifestar a ansiedade de separação face à ausência da sua principal figura de vinculação, que normalmente é a sua mãe, mas podem ser outros cuidadores. É possível observar, entre outras manifestações, através do choro do bebê quando a figura de vinculação desaparece do seu campo de visão. Entre os 9 e os 12 meses aproximadamente, estas idades são sempre aproximadamente, o bebê começa a perceber que é uma entidade separada da sua figura de vinculação, que é uma entidade única, separada da sua mãe, do seu pai. Mas esta percepção falo ter receio que esta separação seja para sempre. Quando deixa de ver a sua figura de vinculação, a sua mãe ou o seu pai, o bebê sente que eles podem nunca mais voltar e assim fica sem a sua fonte de segurança. Isto deixará de acontecer quando o bebê compreender o conceito de permanência do objeto. Ou seja, nós adultos, quando vemos um objeto ser retirado do nosso campo de visão, sabemos que esse objeto ainda existe, embora não o possamos tocar, não o possamos ver ou ouvir. No entanto, isto não acontece com os bebés. Durante os primeiros meses de vida dos bebés, quando um objeto é retirado do seu campo de visão, esse objeto deixa de existir para os bebés. Quando o bebê começa a entender o conceito de permanência do objeto, o bebê começa a compreender que mesmo quando os objetos, e por objeto entende-se coisas, pessoas, quando os objetos estão fora do seu campo de visão, eles continuam ainda a existir. E porquê que isto é um marco importante no desenvolvimento da criança e qual é esta relação com a ansiedade de separação? Porque o bebê começa a compreender que aquela pessoa existe mesmo quando está fora do seu campo de visão, ou seja, que a pessoa continua a existir para si mesmo quando ela se vai embora. Ao atingir este marco do desenvolvimento, esta compreensão da permanência do objeto, mesmo que o bebê não fique feliz com a ausência da figura de vinculação, ele percebe que a figura de vinculação continua a existir e mais que ela voltará para si. E com o tempo, quando a figura de vinculação sair, se for embora, já não causará tanto sofrimento, tanta ansiedade. Resumindo, esta ansiedade de separação é natural no processo de desenvolvimento e tende a dissipar-se por volta dos 2, 3 anos de idade. Vamos então agora compreender o que é a perturbação da ansiedade de separação. Como o próprio nome indica, é uma perturbação e o início dos seus sintomas geralmente acontece antes dos 6 anos de idade. Podemos dizer que é comum entre os 5 e os 8, 9 anos de idade. É uma ansiedade que pode acontecer antes ou durante a separação da figura de vinculação. A característica diagnóstica principal, ou seja, a característica principal desta perturbação é a ansiedade persistente e excessiva frente à separação de casa ou daqueles de quem a criança é vinculada. Esta ansiedade resulta de uma preocupação excessiva quanto a perder ou ocorrer algum dano à principal figura de vinculação. Esta é uma perturbação da ansiedade que tem bastante incidência na infância e que vai diminuindo na adolescência. Vamos então agora ver quais são os sintomas, quais são as características clínicas. Ao nível da cognição, a separação é percepcionada como ameaçadora.
a criança acredita que algo de mal pode acontecer aos pais e também a si mesma depois da separação. Há também a ocorrência do medo intenso ou raiva antes, durante ou depois da separação. Também é possível observar alterações do sono, pesadelos, nomeadamente pesadelos com esta separação dos pais, algumas queixas somáticas como dor de estômago, dor de cabeça, náuseas, choro, ataques de raiva, tristeza, isto tudo quando sente que está prestes a separar-se da figura de vinculação. Ao nível do comportamento, há o evitamento ou a resistência à separação. A criança pode também recusar-se a ir à escola e também recusar-se a dormir sozinha. Quanto ao ajustamento social, há uma eventual quebra das relações com os pares e também é comum uma possível baixa no rendimento escolar. Importa salientar que quando estamos a falar de uma perturbação de ansiedade de separação, estamos a falar de uma ansiedade persistente e excessiva. É normal as crianças sentirem alguma ansiedade face à separação das figuras de vinculação. No entanto, quando estamos a falar de uma perturbação, estamos a falar de uma ansiedade excessiva, persistente, resultante de uma preocupação excessiva quanto a perder a principal figura de vinculação ou que ocorra algum dano à principal figura de vinculação ou a si mesmo ou à própria criança. A criança também pode sentir que algo de mal lhe pode acontecer face à separação da figura de vinculação. É por isso fundamental observar o prejuízo para a criança. Ou seja, para que estejamos perante uma perturbação da ansiedade de separação, é preciso que estes sintomas tenham tal intensidade que causem prejuízo para a vida pessoal, social e escolar da criança. É preciso também avaliar a sua frequência, ou seja, estes sintomas devem estar presentes pelo menos durante 4 semanas. Ou seja, se vocês pais observarem que o vosso filho sente uma ansiedade excessiva, persistente, face à separação, à vossa separação, que resulta de um medo excessivo, de uma preocupação excessiva, que vos aconteça alguma coisa ou que aconteça a ele alguma coisa face à separação, que estes sintomas estão presentes, estes sintomas que eu referi e que estão presentes há mais de 4 semanas, é fundamental que procurem a ajuda de um psicólogo. Resumidamente, estas são as diferenças entre a ansiedade de separação e a perturbação da ansiedade de separação. Espero que estejam mais esclarecidos e que compreendam a diferença. Em caso de perturbação da ansiedade de separação, reforçar que é necessário a intervenção de um psicólogo para ajudar a criança e também vocês, pais, através da orientação de pais. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de colocar gosto, de subscrever o canal e até ao próximo vídeo.